Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da série Trindade. A gente está dando sequência ao livro de Êxodo e hoje dos capítulos 25 até o 30, a gente vai tentar entender um pouco do que está acontecendo ali, né? Moisés, ele sobe para o Monte Sinai e vai ter um tempo com Deus, 40 dias e 40 noites ali, imersos numa reunião de instrução. E bem como a gente tem trabalhado nessa série, o caráter de Deus está explícito, é a sua assinatura em tudo que ele cria, em tudo que ele faz, bem como nós, corpo, alma e espírito, também está na Bíblia e nós podemos estudá-la com 3 níveis de interpretação. Então, quais são as 3 percepções, as 3 compreensões que a gente pode tirar desse trecho? Quais são as 3 esferas que a gente pode observar enquanto a gente vê citações de medidas, informações sobre materiais, sobre cores, sobre cortinas, sobre madeira, sobre ouro, aqui vai falar sobre a arca, propiciatório, mesa, tabernáculo, tábua de tabernáculo, véu de tabernáculo, altar de holocaustos, vestes sacerdotais, o átrio, enfim, uma série de como é feita a consagração, o altar do incenso, uma série de instruções é passada ali para Moisés de como deve ser construído algumas coisas e de como deve ser conduzido até alguns comportamentos, né? E o que a gente pode entender de tantos detalhes ou de tanta instrução, ou qual seria a finalidade desse registro bíblico? Muitas pessoas devem se perguntar, bem como eu enquanto lia, mas por que Deus tantas coisas? Qual a relevância de mais de 2000 anos depois a gente está lendo algo que instrui minuciosamente como executar algo que já não vai ser feito, já foi, já fez, já... Às vezes a gente não tem essa compreensão clara. Mas por que existe esse registro com esse critério? É para que a gente entenda que o relacionamento íntimo com Deus e essa instrução que foi passada ali para Moisés, passado para o povo de Israel através de Moisés, é para que entendesse que Deus é um Deus de detalhes, que Deus é um Deus de capricho, que Deus se importa com as medidas, que Deus se importa com as cores, que Deus é intencional, que acima de tudo Deus é intencional em tudo que ele faz. Então, quando a gente observa aqui, tem algumas instruções que ele descreve claramente, isso é para ser feito dessa forma, assim como foi dito, ou assim como foi mostrado, o que faz entender que além de ele estar passando essa instrução descritiva para Moisés, ele também abriu a visão de Moisés, para que Moisés percebesse ou tivesse acesso ao futuro, aquilo que realmente Deus queria. Deus mostrou um projeto para Moisés. E trabalhando, né, na área de engenharia, voltado para essa área de projeto, de previsão, de orçamento de obra, de planejamento, eu consigo imaginar claramente essa cena como algumas reuniões do meu cotidiano, que é sentar com o cliente e dizer, olha, é dessa forma aqui que vai ficar, certo? O seu projeto, no caso, o projetista apresentando, fala, esse meu projeto, depois de pronto, ele fica desse jeito. E foi isso que eu previ para a fachada, e foi isso que eu previ para o piso, e a parte interna vai ser dessa forma, e o estofado vai ser assim, e o carpete vai ser assim, e o forro vai ser assim. Percebe? Então, Deus está apresentando para Moisés o projeto e está convidando Moisés para executar. Mas quando a gente olha no âmbito literal, né, apenas da maneira que está escrito, a gente vai fazer essa análise de terceira pessoa, de fora da história. Olha como Deus faz com Moisés. Mas quando eu entro um pouquinho mais na interpretação da palavra e trago isso para o pessoal, eu me coloco nesse lugar. Perceba que Deus também é detalhista e Deus também tem um projeto para a minha vida. E Deus tem uma missão muito específica que, se eu quiser ter acesso a esse projeto, aos detalhes desse projeto, e não ficar só
na apresentação superficial, mas ir para o projeto executivo, identificar as minúcias, que dia, aonde, como, tal. Essas coisas, esse tipo de informações eu vou ter quanto maior for a minha intimidade com Deus. Quanto mais eu me relacionar com Ele, quanto mais eu me abster de coisas externas ou de coisas do mundo ou de coisas que podem dispersar a minha atenção, e quanto mais eu focar num tempo imerso com Deus, bem como Moisés fez, não precisa ser necessariamente 40 dias, 40 noites de jejum e no topo de um monte. Não precisa ser literal, mas eu preciso de um tempo reservado. Eu preciso comunicar com o projetista para saber aquilo que eu tenho que executar. E aqui agora eu falo enquanto engenheiro. Eu sou colaborador da execução de algo que foi feito por um projetista. Esse projetista poderia fazer tudo? Claro, ele fez tudo que existe no mundo, mas ele nos chama, ele nos convida para ser colaboradores dessa obra. Então, o projetista, e alguns o chamam, né, de arquiteto do universo, então ele arquitetou todas essas coisas, mas ele também executou. Só que sobre essa obra que ele apresenta para Moisés, ele está só arquitetando. Ele planeja, mas não executa. Ele não faz a parte de engenharia, faz a parte de arquitetura. E a engenharia, ele convida Moisés para isso. Moisés, esse é o meu plano, esse é o meu projeto, mas eu quero que você execute. E nesse entendimento, nessa compreensão de execução e colaboradores da obra, colaboradores da missão, chamados para uma missão de Deus, eu me porto como engenheiro. Mas para eu executar uma obra que um arquiteto planejou, previu, desenhou, eu tenho que comunicar de forma muito aberta e clara com ele, compreender muito bem o que ele quer que faça e só então eu farei com excelência. Eu não posso simplesmente pegar o meu título de engenheiro e executar ao meu bel prazer ou simplesmente como eu quiser. Não é assim que funciona. Eu preciso usar o meu conhecimento técnico, a minha disposição, a minha disciplina, mas eu preciso consultar o projetista para que eu esteja inteirado, para que eu tenha compreensão de fato daquilo que foi planejado. E só então eu vou conseguir executar. Percebe? Então, essa obra, nós fomos chamados para ela. E se nós formos diligentes, se nós formos comprometidos, se nós formos entregues, bem como Moisés foi aqui, a gente vai conseguir executar isso. Como mais na frente a gente vai ver a descrição de todos esses objetos sendo até transportados, a maneira que é percebida, a maneira que é usado. De fato, tudo foi executado conforme a orientação. Então, se a gente tem esse nível de intimidade, se a gente tem esse cuidado, a gente vai viver uma vida de excelência, porque o plano de Deus, ele é perfeito. Pode haver falha executiva, mas aí a falha é nossa, o plano não deixa de ser perfeito. E toda vez que eu consultar um plano, se eu perceber que eu executei algo errado numa obra, e acredite, isso acontece, os melhores profissionais de engenharia podem falhar em algum momento, podem perceber uma falha executiva só depois de executada. É possível também isso acontecer. Mas quando isso acontece, antes do fim da obra, eu vou lá e corrijo. Se a gente identifica que tem uma falta, e a gente só pode identificar isso comparando o executado com o que foi previsto, com o que foi projetado, se eu diariamente me reavalio, se eu diariamente confiro o que eu estou construindo na minha vida, comparo com o projeto ideal e vejo que não está ok, eu vou e corrijo, porque eu quero caminhar para o projeto ideal. Entende para o que Deus nos chama? Mas se a gente entender que tudo na palavra tem uma visão profética, tem uma instrução profética, tem um convite para um mergulho mais profundo, eu posso entender que isso também vai estar apontando para aquilo que Cristo vai nos dar acesso. Porque perceba, isso tudo que está sendo feito aqui
está criando um templo, está formando uma tenda, está formando um cenário onde o povo ia adorar, mas havia um lugar, o Santo dos Santos, onde só um sacerdote entrava. Havia um altar, havia um lugar de holocausto, um lugar de chama, um lugar de fogo, um lugar perfeito, um lugar isolado que era restrito e era de pouco acesso. Mas se Deus nos convida para essa obra e Cristo vai ser quem vai romper o véu que separa o Santo dos Santos do restante, se Cristo vai romper a isso, é para que a gente tenha acesso total a Deus. Mas imagina, se Deus me chamou para construir tudo isso, Ele não gostaria que eu desfrutasse de tudo isso, Então, se Deus ele permitiu que eu fosse colaborador da obra, será que Deus vai me convidar para fazer uma obra que eu não tenho acesso? Porque aqui Moisés fez tudo aquilo e, vamos pensar, ele executou aquilo como um engenheiro, e ele tinha acesso a Deus, ele tinha acesso pleno a quem Deus era. Ele era esse sacerdote que entrava, saía e poderia estar na presença de Deus. Outras pessoas não tiveram esse nível de participação na construção, não tiveram esse nível de participação, de acesso ao projeto, e também não tinham o nível de participação ao Santo dos Santos. As pessoas entravam até determinado ponto, mas quando nós somos colaboradores da obra e entendemos que o véu se rasga a partir da vinda de Cristo, ele nos dá livre acesso. E esse livre acesso é conforme a compreensão que a gente tem do projeto inicial. Percebe? Eu vou ter seguramente acesso ao Santo dos Santos se eu me dispuser a ter acesso ao projeto original. Porque quando eu acesso o projeto original, eu vou ter condições de executar aquilo que Deus quer. E quando a vontade do próprio Deus se cumpre em minha vida, porque eu estou predisposto e porque eu conheço e respeito o projeto, quando eu executo com fidelidade o que Deus quer, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Então nós somos convidados para ser sacerdotes, bem como Moisés fez. Só que naquela época havia alguns, muito poucos, para todo um povo. E hoje nós podemos ser o sacerdote das nossas vidas, graças ao sumo sacerdote, Cristo, que foi aquele que executou o plano perfeito de Deus e nos deu livre acesso a esse Deus. Nós não temos direito, nós não merecemos acessá-lo, mas Ele abriu isso para que nós fôssemos coparticipantes e colaboradores da obra. E sendo colaboradores, nós temos livre acesso. Glória a Deus, compreenda isso, entenda o privilégio que é ter acesso ao projeto, entenda o privilégio que é poder construir para Deus e com Deus, e desfrute disso, valorize. Tenha um tempo de leitura, tenha um tempo de oração, fale diretamente com o Pai. Antes você precisava se dirigir a um indivíduo autorizado para isso. Hoje você tem livre acesso. Para de enfrentar a sua vida com a força do seu braço, com a força dos recursos terrenos. Você tem livre acesso a uma fonte ilimitada. Se renda a essa fonte e faça aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele desenhou com perfeição e com minúcia, com detalhe. Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de capricho. Preste atenção ao que Ele fala, ao que Ele orienta, e tenha uma vida de excelência. Deus abençoe o seu dia. Curta, compartilhe essa mensagem, comente aqui, manda isso para mais gente. A gente precisa entender a importância de visitar, conhecer, conviver, ter intimidade com o projetista da vida que a gente precisa executar. Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.